Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lab. Prof. Yang aqui para darmos continuidade à nossa aula sobre produção de relatório. Então, a primeira coisa que nós falamos na aula passada é que nós temos que ter um tema. Um tema é a base principal para nós começarmos então a desenvolver o nosso trabalho. Eu trouxe exemplo de dois temas aqui na minha tela, onde poderão, na verdade, nos ajudar a perceber melhor o que a gente pretende fazer quando nós estamos a falar sobre ter um tema. Então, eu trouxe o primeiro tema, que estamos a falar sobre soluções inteligentes de automação e controle, enquanto que eu tenho aí um tema muito mais aberto, já delimitado e com mais informações, tá? Na hora de eu fazer o meu relatório, há alguns aspectos que eu devo levar em consideração depois de ter o meu tema, que é a aplicação do meu projeto, ou como é que esse relatório poderá ser produzido, ou como é que esse tema poderá ser desenvolvido para a consolidação do mesmo. Então, a primeira coisa que eu tenho que levar em conta é se esse tema que eu vou abordar, no final de tudo, produzir um protótipo de um projeto, ou seja, um protótipo prático, a apresentação de um protótipo que vai espelhar, na verdade, o tema que eu estou a trazer. Ou também, outro aspecto a levar em consideração, eu vou primeiro fazer um estágio em uma empresa, vou buscar informações em uma determinada empresa e são essas informações, então, que eu poderei depois trazer no meu relatório. Outra coisa a levar em consideração na hora da produção da minha monografia também é se no final desse projeto eu poderei apresentar apenas informações biográficas, ou seja, eu não vou para uma empresa, eu não vou buscar os dados de uma instituição que já existe, ou também não vou produzir um protótipo, mas vou apresentar então um estudo de viabilidade caso esse projeto seja aplicado. Então, são todas essas informações que eu devo já ter na hora que eu então estou a trabalhar no meu tema. Outra informação muito importante é a delimitação do meu tema. Eu posso ter um tema abrangente, onde eu vou falar de vários assuntos, tá? E no final vou apenas apresentar uma conclusão, ou então eu posso ter um tema já limitado. Outra forma de nós delimitar o nosso tema é através de um subtema, tá? Nós temos o tema principal, por exemplo, nós temos aí solução inteligente de automação e controle, tá? E eu posso logo já identificar onde que esse projeto será aplicado. Posso dizer que esse projeto vai ser aplicado em uma residência e vou dizer logo que esse controle, essa automação vai ser aplicado em uma residência. Posso especificar, será aplicado em um condomínio. Então eu posso dizer que isso será aplicado em um condomínio. E eu trouxe também já um segundo tema, que eu já apresento algumas informações, que eu quero controlar incêndio de forma remota, tá? De forma remota, através de um shelter, tá? De um shelter, e esse shelter se encontra no Zango 4. Tá? É na verdade isso que eu vou poder apresentar. Então, esses são aspectos muito importantes na hora que eu estou a trazer um tema. Pode ser um outro tema que você tenha, pode ser um tema diferente desses que estão aqui, mas a base principal é que você tenha um tema. E vai buscar todos os pós, todos os contra deste mesmo tema. Conforme eu disse na aula anterior, é importante que você vai pesquisar se tem pessoas que já trabalharam nesse tema ou não. Ou será um tema que você poderá partir do zero. Quando já tem pessoas que já trabalharam num determinado tema, aí te abre vários horizontes. Primeiro, de fazer diferente, de melhorar nos aspectos que ele talvez não pôde fazer por causa da delimitação que ele teve, ou então verificar, fazer uma abordagem diferente do que ele fez. Por exemplo, nós estamos aí a dizer que nós queremos controlar via rede de dados. Então, eu posso
também dizer que eu posso controlar esse mesmo dispositivo via fibra óptica, tá? Eu tenho vários shelter no Zango, tá? Eu não sei como é que eles são ligados. Posso dizer que posso apresentar uma proposta de interligá-los através da fibra óptica, tá? Eu também posso dizer que esses projetos podem ser aplicados utilizando link micro-ondas, também é uma solução, tá? Então, há várias soluções que nós podemos trazer quando estamos a apresentar um tema. Então, um tema é exatamente para isso, para poder espelhar melhor o que a gente quer fazer. Então, não fica com receio de apresentar o tema para qualquer pessoa. Podes até apresentar um tema para um amigo, o que ele vai achar desse mesmo tema. Podes apresentar para os teus colegas de classe o que eles vão achar. Agora, para universidades que já dão um tema, é importante você perceber a aplicação desse mesmo tema, porque tem alunos que têm o mesmo tema, mas com aplicações diferentes. Por exemplo, eu estou a trazer agora um tema onde eu pretendo interligar shelters através via rede de dados, certo? Eu posso também apresentar o mesmo tema e agora apenas mudar a tecnologia, tá? Posso agora mudar a tecnologia que vai ser utilizada para fazer o mesmo processo. É assim que devemos, são esses detalhes que nós devemos ter em consideração na hora da produção do nosso tema. A delimitação, conforme já disse, é um processo muito importante para o estudante. Essa delimitação pode ser mais espelhada no relatório, tá? No relatório podes criar mais um tema, delimitação, onde você vai dar muito mais detalhes de que tipo de delimitação poderá ser feita. Eu falo sempre aos meus alunos que acender uma lâmpada não é a mesma coisa que acender duas lâmpadas. Aplicar um sistema num protótipo não é a mesma coisa que aplicar em algo real, numa residência real. São coisas totalmente diferentes. Porque aí você não está a levar a questão do aspecto da distância, não está a levar o aspecto, a área desse projeto real. Tá? Num protótipo as coisas são muito mais fáceis e muito mais acessível e nos possibilita apresentar melhor a nossa ideia. Mas na prática as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Agora, também de realçar que um protótipo, apesar dele ser funcional, não dá logo autonomia de dizer que esse projeto funciona em qualquer parte do mundo, ou seja, desde que ele é aplicado. Não vamos ter essa noção. E também não vamos dizer que um protótipo produzido não serve para nada. Também não vamos por esse caminho, tá? Temos que ter sempre essa atenção na hora que nós então estamos a produzir o nosso projeto. É importante fazer visitas a determinados locais quando nós estamos a falar que vamos fazer uma determinada coisa. Vamos supor que nós queremos automatizar o portão de um condomínio. É importante você ir lá nesse condomínio, verificar se já tem lá um portão automatizado ou não e depois, com base nisso, apresentar a tua solução. E também podes propor uma aplicação prática desse mesmo projeto, tá? Desse mesmo projeto. E uma vez que o projeto seja aplicado, é importante depois você realçar isso também no teu relatório. Por exemplo, os projetos de telecomunicações, muitas das vezes eles são muito caros e não existe infraestrutura, por vezes, para nos dar suporte. Mas nós podemos apresentar um estudo de viabilidade de como é que isso poderia ser aplicado. Podemos apresentar um orçamento de como esse projeto seria aplicado caso nós tivéssemos os aparelhos, ou seja, a infraestrutura para poder aplicar esse projeto. Vamos supor que você quer fazer um sistema de vigilância para um condomínio, onde você tem que utilizar mais ou menos 1000 câmeras IPs. Você não tem 1000 câmeras IPs para poder aplicar num condomínio, mas isso
não impossibilita você apresentar um projeto que possa fazer exatamente disso. Você vai apresentar quantas câmeras você vai precisar, quantos DVR você vai precisar, e quantos conectores você vai precisar, ou quanto de cabo você vai precisar. Ou seja, todas essas informações você pode produzir e pode depois apresentar no teu relatório como um estudo de caso que pode ser aplicado caso alguém esteja interessado a comprar esse projeto ou aplicar esse mesmo projeto. Isso ajuda de forma com que o estudante não para, ou seja, não desperdice a ideia que ele talvez tenha para poder então apresentar um projeto. Porque muitas das vezes nós elaboramos um tema por falta de materiais ou por não percebermos como é que nós vamos demonstrar esse mesmo projeto no quesito prático, muitas das vezes nós descartamos esse mesmo tema. Você pode recorrer a simuladores, tá? Pode recorrer a simuladores que vão exatamente te possibilitar simular essa mesma ação que você quer apresentar, tá? É assim muitas das vezes que muita gente faz os seus projetos, tá? E podes recorrer a uma folha de Excel, caso não tenhas um Primavera, caso não tenha um Primavera instalado no teu computador, não tenhas uma licença para poder especificar todos os cálculos, todos o teu orçamento principal que você quer apresentar. Ou seja, há várias formas de nós apresentarmos o nosso projeto. O que não pode acontecer é você ter um tema e não saber o que fazer com esse tema, tá? Todos os temas servem, resolvem um determinado problema e não existe tema inútil, tá? Não existe um tema inútil, tá? Tens que ter isso em atenção. E todo projeto pode ser aplicado a qualquer local, desde que nós saibamos apresentar todos os pós, todos os contras de um determinado projeto. Então, é isso que nós temos que apresentar na aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas então possam aprender. Nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado.